Então, pessoal, nós vamos aí resolver algumas questões de microeconomia agora, tá? Revisar um pouquinho. Pela programação da professora Lenice, para a disciplina, eu vou me encontrar com vocês 2 vezes. Tá? A primeira, no caso, é hoje, né? Ia ser em julho, né? Ia ser lá pelo dia... Não, é no início de julho que ia ser, mas aí adiantou-se um pouquinho, né? Já que o professor Enimar tem uma atividade no Congresso, e aí então foi feita aí uma alteração do calendário. Mas nesse período agora, nessa disciplina, eu e o professor Enimar estamos trabalhando com vocês, tá bom? Então, espero fazer o meu melhor aqui, e toda e qualquer dúvida, por favor, me pergunte. Tá? A ideia agora vocês me pediram, né? Vocês querem que eu responda e explique o conteúdo explicando, né? A resolução, não é isso? Beleza, então vamos lá, né? De volta para a microeconomia, né? Então, tá aqui. Assim, microeconomia é uma matéria assim, não era que seja difícil, né? Mas era uma matéria um pouquinho mais desafiadora, assim, que, por exemplo, macroeconomia, mas era mais principalmente a dificuldade maior por conta da matemática e por conta também dos pressupostos que tinha que levar em consideração. Então, por exemplo, quando vocês estudaram teoria do consumidor, tanto teoria do consumidor quanto teoria da firma, vocês se depararam com vários problemas de otimização. Então, isso daí já deu alguns cabelos brancos para vocês, né? A ideia aqui, a forma como a professora Lenice montou as questões, ou seja, ela seleciona e passa para a gente. Então, ficou bem legal. Assim, por exemplo, a primeira questão, que é da questão 18, do ENAD de 2018, é uma questão de teoria do consumidor. Basicamente, por que eu sei que é uma questão de teoria do consumidor? Porque ela pede o cálculo da TMS, ou seja, da taxa marginal de substituição. Então, essa questão aqui, tá? Deixa eu ver aqui se vai pegar direitinho. Essa aqui. Então ele coloca o seguinte, olha só. O consumidor, ele tem uma função questão 18 do ENAD 18. E aí, ele considera o seguinte, né? O consumidor ele tem uma função de utilidade, que é U, que está em função de X e de Y, que é igual a X vezes Y. Quando ele pega essa função aqui, então, essa função ela tem um nome. Vocês lembram qual é o nome dessa função? Começa com Cobb e termina com Douglas. Michael Douglas aqui. Olha a questão função Cobb Douglas, né? Qual é a vantagem da função Cobb Douglas? Vocês lembram como é que a gente interpreta uma função Cobb Douglas? Querem que eu leia? Vamos lá. A função Cobb Douglas vocês interpretam pelos expoentes que estão aqui. Quando você pega uma função nesse sentido, você está mostrando o grau de preferência do consumidor por cada bem que está sendo descrito por essas variáveis. Então, o expoente aqui, ele mostra o quanto que eu gosto de X. O expoente aqui mostra o quanto que eu gosto de Y. Então, basicamente, os expoentes da função Cobb-Douglas mostram o grau de preferência do consumidor por cada um dos itens. Isso daí é uma questão teórica, assim, de interpretação da função, mas também é um macete para vocês. Por quê? Sabendo como elas se comportam aqui,
você interpretando a função, você já consegue matar tranquilamente a questão sem precisar resolver por extenso e assim por diante. Lembrando que, no caso do ENAD, vocês vão ter 4 horas para fazer a prova. Ainda tem que se preocupar com as questões de conhecimento geral. Né? Historicamente, a gente sente dificuldade nas questões de conhecimentos específicos. Todo mundo passa por isso. Né? Mas é importante a gente saber dimensionar, poupar esforço para conseguir fazer tudo de uma forma mais tranquila possível. Não apenas com a idade, mas também quando vocês quiserem fazer um curso para outra área, né, um curso como economista e assim por diante. Eu me lembro que teve uma vez que eu posso estar errado. Né? A gente pode caçar informação por corrigir. Mas, por exemplo, teve o último concurso que teve da Sufram, foram 45 vagas para economista. Foram totalmente preenchidas. O concurso que veio antes da Sufram que eu fiz, acho que era para 12 vagas, e também não foi preenchida as 12. Mas como assim, professor? Então, se eu estou aqui, é sinal que eu não passei no concurso da Sufram. Mas por que eu não passei? É porque a maçã na prova tinha que ter mais da metade da prova do conhecimento específico, teoria econômica, e tinha que ter mais da metade da prova de legislação. Então, eu, garoto inocente, garoto de primeiro, eu não estudei legislação, só estudei teoria econômica. Aí a minha nota ficou bem alta, assim, com teoria econômica, mas eu praticamente me lasquei na legislação. Aí eu passei e quebrei. Ou não, né? Porque poucos meses depois eu vim para fiz o concurso para cá e passei. Estava escrito nas estrelas. Mas assim, às vezes assim, se vocês vão ter conhecimento geral, vão ter conhecimento específico, tem legislações e tem a parte de conhecimento específico, tem que saber dimensionar bem o tempo. Então, por que eu estou dizendo isso? Vocês já pensam, né? Então, se o X e Y são respectivamente de quantidade de bens X e Y. Aí ele pede para avaliar as seguintes afirmações. Na afirmação número 1, ele coloca o seguinte, ele diz aqui que a TMS ela está sendo igual a menos 2x sobre y. E aí ele pergunta se isso aqui é verdadeiro ou não. Bom, para a gente responder isso, a gente vai ter que fazer o quê? Vamos ter que relembrar o que é TMS, não é? Estamos tranquilos com o conceito de TMS? Vamos relembrar então? O que é TMS? TMS é a sigla de taxa marginal de substituição. E o que trata a taxa marginal de substituição? Uma taxa que é marginal e que trata da substituição. Simples assim. Já falar para vocês, né, vou falar de novo. O economista não tem criatividade para conceito. Então, se você tem um conceito, às vezes o próprio significado dele está na própria palavra. Então, taxa eu sei que é uma coisa que acontece medindo ao longo do tempo. Se é marginal, é adicional. Então, se você está adicionando, você está medindo ali, como vai acontecendo essa adição ao longo do tempo. Agora, substituição, que é substituição do quê? Uma mercadoria por outra. Então, em outras palavras, a taxa marginal de substituição, ela mede o quanto que o consumidor está disposto a trocar uma mercadoria por outra, ou substituir uma mercadoria por outra, adicionalmente. Então, se você, por exemplo, você está disposto, lembra daquele programa, acho que não sei se vocês assistiram, vai passar quando era criança, era
Era assim, o cara colocava um negócio no ouvido aqui, aí, você troca, você dava os olhos, né? Você troca essa batedeira por uma televisão de 21 polegadas, o cara. Sim! Né? Se o jogo acabasse simplesmente aí, era só troca. Não é? Mas o que acontece? Vocês assistiram essas coisas, né? Assistiram na TV, né? Na minha época passava um programa do Sérgio Balão. Mas aí, beleza. Qual que era a questão? Era só uma vez que fazia isso? Não, né? Então, você troca essa batedeira por uma viagem no Havaí. Aí, sim, aí. Você troca essa viagem no Havaí por uma cartela de ovo, cara. Sim! Aí ficava beijado na TV, né? Qual o problema que está acontecendo aí? Essas coisas estão acontecendo em sequência, não é? Ou seja, cada situação de troca adicional. Eu estou pensando em trocas adicionais, estou pensando nisso. Eu estou pensando em taxa, estou medindo essa relação ao longo do tempo. Ficou legal essa parte? Então, se eu estou mexendo com taxa marca de substituição, como é que eu calculo? A TMS, ela vai ser justamente o quê? A troca de uma mercadoria por outra. Então, se eu estou colocando de X para Y, isso daqui vai ser delta Y sobre delta X. Dependendo do livro que vocês vão estudar de microeconomia, esse sinal vai colocar um sinal negativo aqui. Ou a própria TMS, ela vai dar em volta. Por quê? Na verdade, esse sinalzinho aqui, ele não é tão relevante assim para a gente. Por quê? Se existe uma relação de troca, vocês percebem que essa relação é sempre inversa? Ou seja, você dá uma coisa para receber outra, não é? Então vai estar indo no sentido inverso. Então, se fosse no sentido negativo, você dava uma coisa, a pessoa tirava de você outra. Isso é meio esquisito. A troca não funciona assim. A troca é uma via de mão dupla em sentidos opostos. Ou seja, um sinal negativo. Então, você já sei que toda troca vai ser, por essência, uma relação inversa. Então, você se preocupa essencialmente com a intensidade da troca, com a relação da troca. Não necessariamente com o sinal, é por isso que às vezes está só com o sinal negativo aqui, ou às vezes a TMS ela está em volta. Então, quando nós vimos isso nas aulas de micro ainda, normalmente eu colocava em módulo por conta disso. Tá? Mas essa daqui, ó, essa fórmula aqui eu uso para usar em tabelas. Ou seja, se eu tiver uma tabela de demanda, eu consigo trabalhar de dois meios diferentes, eu consigo analisar a TMS por ela, pela tabela, só usando os delas. Agora, se eu não tenho tabela, ele só me deu função. Então, se ele me deu só a função, aí eu devo fazer o quê? TMS de x e y vai ser igual a derivada de y em função de x. Às vezes a gente tem essa dúvida, né? Se de repente vamos ter que utilizar o delta ou se a gente vai ter que usar a derivada. Vocês vão ter que usar delta se somente se der uma tabela para vocês. Vocês calculam os deltas. Se eles deram a função, então tem que calcular a derivada para usar em funções. Legal aqui, né? Então, feito isso, para calcular o que essa questão está falando, né? Ela está dizendo que a TMS
é igual a menos 2x sobre y. Bora ver. Se eu quiser fazer acho que vou fazer um cálculo só para diferenciar o que é revisão e o que é a resposta da questão. Tá? Então, eu já sei que a TMS de x, y vai ser a derivada de y em função da variação de x. Nesse caso aqui, como é que eu vou fazer isso? Ainda me lembrei do conceito também. Como é que eu calculo a TMS em conceito? Pela razão das utilidades marginais. O que é a utilidade marginal? É o ganho de satisfação que eu vou ter a cada unidade adicional. Então, se eu estou aumentando, por exemplo, a quantidade de um determinado bem, esse bem vai me proporcionar uma satisfação. A satisfação decorrente disso é o quê? É a utilidade marginal. É que nem quando está tocando o pancadão aqui na parte aqui da facete aqui, então falei assim, está tocando só música top, então cada música que vai tocando aqui vai deixando mais empolgado, ou seja, minha utilidade marginal vai aumentando, né? Mas já que mais toca umas músicas que eu não conheço ou que eu não gosto, aí a utilidade marginal vai diminuir. Por que eu estou dando esse exemplo? Porque as músicas vêm em sequência, ou seja, em unidades, uma música após a outra. Ou, que nem diria o Mencken, né? As pessoas elas pensam em termos de margem. Então você está sempre pensando no adicional, no minuto, adicional na hora, adicional no dia, adicional na faixa de música, adicional e assim por diante. Ficou legal essa parte, né? Então eu trabalho com a TMS também. Por conceito, a TMS de x e y ela é a utilidade marginal de x de y dividido pela utilidade marginal de x. E a utilidade marginal de x é o quê? A utilidade marginal é as variações. Ou a derivada. A derivada primeiro. Então, como temos função, vamos trabalhar com derivada aqui. Então, nós vamos ter o seguinte. Qual é a derivada de y em relação a x, pessoal, nessa questão? Se nós temos aqui, se a derivada de x em relação a x, aqui, eu vou ter que derivar em função de x. Quanto é que dá a derivada de y em função de x? É justamente x. E a derivada de y em função de y é y, né? A derivada de x em função de y em função de x é y. E a derivada de x em função de y é igual a y. Vamos lá nessa parte? Eu acho que, se você lembrar dessa parte aqui para essa questão, você já matou a resposta, não é? Ou seja, isso aqui é verdadeiro ou falso? É falso. Por que é falso? Porque
porque a derivada de y em função de x é simplesmente x. Ou se você fizer a razão das utilidades marginais, se você quiser fazer, deixar claro aqui, ou se você considera que a taxa marginal de substituição de x em relação a y, ou seja, a razão entre a utilidade marginal de y pela utilidade marginal de x, você vai ter que a taxa marginal de substituição de x em relação a y vai ser justamente o quê? X sobre y. Ou até, se você quiser forçar a amizade, coloca o menos aqui, ó. Menos x sobre y. Não é 2x sobre y. Seria se, só se esse resultado aqui seria verdadeiro se somente se o 2 tivesse aqui. Se é 2 vezes x, aí, ou então x vezes 2y. Aí dá isso. Bom, vou ler essa parte. Estão todos comigo? Beleza. Gente, o tipo de explicação ficou bom dessa forma? Tá? Quiserem que eu reforce mais algum conceito, alguma coisa, se tiverem querendo que eu explique de novo, aí você me avisa. Cassinão! Efeito das músicas, para relembrar vocês. Vai ser legal você captar as músicas na gravação, né? Onde que eu estava mesmo? Tá. Vamos para a segunda aí. A segunda. Se a renda do consumidor é 100, ele vai gastar 50 no bem e 50 no bem. Então, é a segunda, né? Se N é igual a 100, então x vai ser igual a 50, né? E y igual a 50. Vocês lembram? Vocês lembram como é que resolve essa? Professor, o que está sendo o M? É o M. Não. Parece 2, né? Mas é verdade. Agora sim. Agora foi. Se eu quero saber, eu tenho que provar que a quantidade dos dois é 50, a quantidade demandada de x e a quantidade demandada de y, né? Para fazer isso, gente, tem que fazer isso daqui, ó. Se em um momento recordar é viver, você vai ter que fazer o L vai ser igual a x vezes y mais lambda vezes P1 x1 mais P2 x2 menos n. Ou seja, lagrangiana, né? Faz as derivadas parciais, depois coloca no sistema e não sei mais o que e tal. Dá tempo para fazer isso na prova? Ainda dá, mas normalmente não dá tanto tempo assim. Então, para resolver a vida de vocês nessa hora, vocês devem ter lagrangiana. Vocês fizeram isso bastante nas aulas de bio. Então, o que eu utilizo para reduzir caminho aqui, reduzir passo? Posso utilizar as funções de demanda marshaliana. Tá? Ou seja, se eu sei que essa aqui é a estrutura de uma lagrangiana, os valores ótimos de x e de y vão ser
encontrados assim. Eu vou chamar de esse termo de funções de demanda marshalliana. Qual é a vantagem de se trabalhar com função de demanda marshalliana? É que vocês encontram os valores ótimos de x e de y sem precisar fazer Lagrangiano. Ou seja, a fórmula já é resultado da Lagrangiana. Então, o x crítico, aqui, que é o valor ótimo, o x vai ser encontrado assim, por m dividido por 2 vezes p1. E o valor ótimo de y, o p1 não, vou chamar de px. Px vezes x. E aqui py vezes y. Eu peço até desculpa, eu fico chamando x1, x2, porque eu estou acostumado a falar de x1, x2 por conta do vai. Então, o valor de y crítico, ou seja, o valor ótimo aqui de y vai ser quanto? M sobre 2 vezes py. Aqui. Então, resolvendo aqui, basta só substituir os valores. Só que aqui tem uma coisa que eu até achei interessante, que ele não fala quais são os preços. Então, se ele não fala os preços, ele está assumindo que você vai considerar que o preço de x é 1 e o preço de y também é 1. Ou seja, que eles tenham o mesmo valor. Como é que eu posso pensar assim, professor? Eu não sei, eu acho que talvez o elaborador da questão deve considerar o seguinte: olha, se eu quisesse que os preços fossem diferentes, eu teria dito o enunciado da questão. Que a gente não acertou aqui. O preço de x é o dobro do preço de y. Aí eu já sei que um é 2 e o outro é 4. Mas nesse caso, não, ele não falou nada. Você considera que os preços sejam 1. Então vamos lá. Considerando que px e py sejam iguais a 1, temos x1, ou seja, x crítico, vai ser igual. Quanto é que ele disse que a renda é 100, não é? Então, se ele considerar que a renda é 100, e aqui vai ficar 2 vezes o valor de P1, ou P2, 2 vezes Px, não é? Ou seja, que é 1 aqui. Então, x crítico é igual a 100 dividido por 2, 50. Então, x2 vai ser quanto? Ou melhor, perdão, y crítico vai ser igual a m sobre 2 vezes py, ou seja, 100 vezes 2 vezes 1 aqui. Então já sei que o meu y asterisco também é igual a 50. Ficou legal essa parte? Quer dizer, a gente já pode dizer que o 2 é verdadeiro.
2 é verdadeiro. Essa parte ficou legal? Vocês lembraram da função de demanda marshalliana? Assim, eu acho que é interessante, assim, no caso do ENAD, né, historicamente cai em questões de otimização. É bastante comum cair. Se cair, basta utilizar a função de demanda marshalliana. Tá? Hoje eu vou mostrar para vocês as fórmulas tanto para uma de grau 1, que é essa daqui, quanto a Kolbe Douglas, que tem um alfa aqui, os alfas aqui diferentes aqui, tá bom? Mas aí eu acho que essas funções valem a pena a gente deixar decorado para levar, para ter que utilizar, se for necessário. O curso para economista mais, digamos assim, mais hardcore, tipo do Banco Central, vão trabalhar com questões assim. Podem trabalhar com questões assim na parte de microeconomia, ou também aqueles outros concursos também para economista mais concorridos. Mas, por exemplo, questões sérias que caem em concurso para economista na parte específica, normalmente é matemática financeira. Matemática financeira cai bastante. Tá? E aí, vamos então para a terceira parte. Né? Ele coloca o seguinte, na 3. Ele está considerando o seguinte: se o preço do bem X é o dobro do preço do bem Y, agora ele está colocando o valor de preço. Na verdade, ele está nem colocando valor, ele está colocando relação, né? Ele irá gastar, então a escolha do consumidor, o consumo do bem Y é o dobro do bem X. Ou seja, se PX for 2 vezes PY, logo a escolha ótima do consumidor, o consumo do bem Y não tem. Y vai ser igual a 2 vezes. Será que isso é verdade? Ora, para fazer isso, eu teria que colocar essa relação aqui calcular tudo de novo, né? Só que eu não preciso fazer isso, porque eu já tenho as fórmulas de demanda marshalliana, então eu só vou aplicar essas fórmulas para a gente. Como é que eu vou fazer isso? Olha, é simples. Se eu estou colocando aqui que o preço de X é o dobro do preço de Y, então eu vou considerar o seguinte: vou considerar que PX é igual a 2 e PY é igual a 1. Então a gente faz o cálculo agora. A função de demanda marshalliana, que é para a gente calcular o valor ótimo aqui, vai ser encontrada por ele sobre 2 vezes PX. Então, o X crítico vai ser igual. A renda ainda é 100, que a gente está considerando ali. Vamos considerar a renda ainda como sendo 100. Então, vai ficar 2 vezes 2 agora. Então, aqui vai ficar o valor do X crítico vai ser igual a 100 dividido por 4, né? 100 dividido por 4 dá 25. Beleza. Agora, eu ainda quero chamar X1, X2. Eu vou colocar Y crítico, que é M sobre 2 vezes PY. Então, Y crítico
vai ser igual a 100 vezes 2 vezes PY. Se eu estou dizendo que X é o preço de X, é o dobro do preço de Y, então vou continuar considerando ali como sendo igual a. E eu já sei então que X 100 dividido por 2 Y é igual a 50. E aí, o que vocês dizem para mim, pessoal? É verdadeiro? Sim. Y é tudo. Então, vamos dizer que é verdadeiro. Sendo aí cadê? Então reparem, a gente já sabe o que é verdadeiro e o que é falso aqui, né? Aí vamos agora que a gente vai responder a questão. Olha só. É correto que se afirma em apenas? Não. Então já sei que não está errado. Macete. Lembrei. 2 macetes para vocês. Primeiro, vocês estão percebendo que essa função aqui é só x vezes y, não é? Quando você tira a lagrangiana uma função que tem essa característica, e que os preços são iguais, eles normalmente vão ter o mesmo valor. Então, por exemplo, se eu estou. Foi o que aconteceu aqui, ficou 50, x ficou 50, y ficou 50. Então, se os preços são iguais a 1, ou se os preços têm o mesmo valor, naturalmente os valores críticos vão ser iguais. Sempre, professor, sempre. Esse é o macete. Então, só por isso, você olhou a função, você já saberia que a 2 é verdadeira. Legal, né? Agora, se eu só bater o olho, eu já sei que a TMS seria falsa, porque a derivada de x é y, a derivada de y é x. Então, ficaria y sobre x ou x sobre y. Beleza. Então, nessa situação, como a própria função de utilidade tem esse formato, ou seja, uma cópia Douglas de grau 1, então se o preço de x é o dobro do preço de y, o consumo de y vai ser o dobro do consumo de x, por conta do impacto que o preço tem na renda. Então, se 1 a 1 é falso, eu vou anular todas as que tem 1. Ou seja, eu não vou considerar a letra C e não vou considerar a letra E. E A. Então, qual que seria aqui para mim? A 2 e a 3 estão certas. Então, seria a letra D. Aqui. Ficou top essa parte? Ficou legal? Estão todos comigo? Deixa eu ver se pegou. Essa explicação pegou aqui na câmera. Pegou mesmo. Beleza. O ritmo da aula tá bom? Qualquer coisa. Eu vou ligar aí no fundo porque vocês sabem que sextou, né? Bom. Vamos lá. Respira e vamos para a segunda questão. Na segunda questão, nós temos aqui o seguinte: em mercado competitivo, a curva de demanda linear é dada por, que é a questão
questão 29 do ENAD 18. Beleza? Ele coloca o seguinte: no mercado competitivo, a curva de demanda linear, ou seja, Q D é igual a 300 menos 30 P, em que QD é a quantidade demandada e P é o preço do produto. E a curva de oferta, ou seja, QO, é dada por 10P mais 20, em que QO é a quantidade ofertada. Então, ele coloca o seguinte: com base nos dados apresentados, afirma o seguinte, mas antes, vale a pena mencionar. Vocês perceberam que ele deixa claro que é um mercado competitivo, né? Então, ele está fazendo uma análise em concorrência perfeita. Mas notem que ele não considera, aqui, olha, se ele está falando que é concorrência perfeita, ele não está falando receita marginal ou custo marginal, ele não tem esses dados de lucro, receita e assim por diante. Por quê? Porque todos os modelos microeconômicos que a gente estuda na graduação, até começar a falar de estrutura de mercado, todos eles estão em concorrência perfeita. Tá? E a concorrência perfeita, esse gráfico aqui, essa questão, ela trabalha com o modelo de oferta e demanda, que a gente aprende em introdução à economia. E o modelo de oferta e demanda já pressupõe que a gente considera duas hipóteses fundamentais aqui. A primeira é que estamos em pleno emprego, e a segunda é que estamos em concorrência perfeita, ou seja, no mercado competitivo. Então, tendo isso em mente, a gente já sabe que essa primeira frase aqui, em mercado competitivo, é óbvio, porque a gente está no modelo de oferta e demanda, já é no mercado competitivo. Então, a gente pode ser considerado como desnecessário, até para a gente não querer fazer outras coisas com a questão. Por exemplo, querer encontrar a função de demanda inversa, preço para custo marginal, não sei mais o que, não precisa fazer nada disso. Tá? Então ele pergunta assim: em equilíbrio, no equilíbrio, sem como intervenção governamental, a quantidade de produto transacionado no mercado será 90 unidades, ou seja, Q vai ser igual a 90 e P igual a 7. Será que vai ser mesmo? Aí a gente tem que resolver. Como é que eu vou resolver isso? Olha, aquele cálculo que a gente trabalhava de oferta e demanda, tá? Conteúdo da primeira prova, da primeira disciplina do curso, né? Ou seja, vou igualar a quantidade ofertada com a quantidade demandada. Aí vai ser isso. Agora vamos provar. Então, vamos colocar aqui, ó. Vai ficar 10P mais 20, que vai ser igual a 300 menos 30P. Então, nós vamos ter aqui, olha só, passa o 30 para o outro lado, vai ficar 10P mais 30P igual a 300 menos 20. Então, temos 40P igual a 280. Então, P é igual a 280 sobre 40, que me dá 7. Afinal de contas, 7 vezes 4 é 21. Aqui, eu já estou crendo que vai estar certo. Mas aí, para ter certeza, basta substituir ou da função de demanda ou da função de oferta. Vai ter que dar obrigatoriamente o mesmo. Então,
nesse caso aqui, ó, Q vai ser igual a 10B mais 20. Então, Q é igual a 10 vezes 7 mais 20. Então, Q é igual a quanto? 10 vezes 7, 70. 70 mais 20, 90. Então, essa última aí não é dúvida certa. pelas duas dá certo. Porque se a gente vai acontecer esse preço que é o que equilibra as duas, e o resultado decisivo das duas substituindo uma ou na outra, obrigatoriamente vai dar o mesmo valor. Sempre vai dar. Se ela vem do equilíbrio, isso é importante. Se ela vem daqui, se o preço que você encontrou vem daqui, sempre vai dar igual. Tanto substituindo um quanto o outro. Então, isso aqui é verdadeiro. Beleza, né? Agora, o que vem depois? Ele coloca o seguinte: o consumidor ele tem um excedente de R$135. Essa parte aqui já envolve excedente do consumidor. Vocês lembram de excedente do consumidor? Querem que eu releia? É bom. Excedente do consumidor é um conceito prático bastante importante. Ele mede a disposição que o consumidor tem a pagar. Então, se eu estou considerando aquilo que eu estou disposto a pagar acima do preço do mercado, então eu estou mexendo com o excedente do consumidor. Como é que eu calculo isso? Se eu estiver trabalhando com função, eu tenho que tirar a integral dessa função. Para esse tipo de questão aqui, não vai ser possível tirar a integral. Por quê? Você tem uma função linear. Você tem uma função linear, basta calcular a área da curva de demanda acima do preço de mercado. Então, olha só como é que eu vou fazer. Essa questão aqui, se você for... ela é até interessante se vocês quiserem colocar o gráfico. Né? Olha só. Graficamente, eu tenho o seguinte: eu tenho aqui o preço e a quantidade. A função de demanda aqui que eu tenho, ela não é uma função de segundo grau, nem de terceiro grau, é uma função simples de primeiro grau. Então, toda função de demanda de primeiro grau, ela tem essa característica. Ela vai ser tipo um triângulo aqui. Tá? Então, o que eu tenho que considerar aqui? Justamente esses dois interceptos. Na função de demanda, se preço é igual a 0, Q é igual a 300. E se Q for igual a 300, quanto é que se QD for igual a 0, isso aqui vai ficar quanto? Vai ficar 300 dividido por 30, não é? Que é 10. Essa parte ficou legal? Pegaram esse macete? Estão todos comigo? Beleza, né? Então, a curva de oferta, ela
essa daqui, ó. 10p mais 20, não é? Então, ela não começa se P é igual a 0, Q é igual a 20. Então, ela começa aqui, ó, em 20. Então, aqui eu tenho a minha oferta, que é QO igual a 10P mais 20. E aqui eu tenho QD igual a 300 menos 30P. O equilíbrio é aqui. E eu já calculei esse equilíbrio, não é? Já sei que ele é 7,90. Legal, né? Agora, notem comigo o seguinte: qual que é o excedente do consumidor aqui? Eu já sei o conceito do excedente do consumidor. Agora, no gráfico, o excedente do consumidor, ele é esse trechinho aqui. É o trecho que mostra quanto o consumidor está disposto a consumir acima do preço do mercado. É o nosso excedente do consumidor. Como é que eu vou calcular isso? Se a função é linear, basta usar a área do triângulo. Então, é aqui que a gente pode acabar me confundindo. Eu errei quando eu fui calcular para me preparar para a aula, eu fui fazendo o cálculo na tora ali, quando eu falei, errou! Né? Então, eu fui tentar me lembrar do seguinte: o excedente do consumidor, ele é a área do triângulo, né? Ou seja, base vezes altura dividido por 2. Então, olha só, a base é o que vem daqui até o ponto de equilíbrio, não é? Essa é a minha base. Você vê que ela vai de 0 até 90. Mas aí eu vou ter que multiplicar pela minha altura. Quem é a minha altura? Pô, graças a Deus, disse para vocês que eu tinha errado quando eu estava treinando para a aula, né? Porque a altura que eu queria pegar era daqui para cá. Eu queria dizer que a altura era 10. Então, a gente já sabe que a altura não é 10. Por quê? O excedente do consumidor é a área que está acima do preço de equilíbrio. Então, é o que começa de 7 até 10. Isso, ou seja, é 10 menos 7. E 10 menos 7 é 3, não é? Tudo isso dividido por 2. Então, o meu excedente do consumidor vai ser justamente o quê? 90 vezes 10 menos 7. Vou pegar aqui. O que mesmo aqui? Vai ser 90 vezes 10 menos 7, 3, né? Fechou o parênteses, dividido por 2. Dá quanto? 135. Então, verdadeiro ou falso? Verdadeiro.
sempre voltando aqui para ver como é que está na gravação. Tá legal. Então, agora qual que é a próxima? Nós temos um 3 aqui, né? Aí essa questão é legal. Aí ela fala o seguinte para mim. Se o governo tabelar o produto em 6, haverá excesso de oferta em 50 unidades. Será? Vamos ver. Ora, se nesse caso aqui, que a gente tem aqui é o seguinte, eu já sei que o preço que equilibra é 7, não é? Então, se eu tenho, olha o macete, se o preço de equilíbrio é 7, eu vou me lembrar na teoria econômica que sempre que o preço do mercado, o preço for menor do que o preço do mercado, eu vou ter excesso de demanda ou excesso de oferta. E se eu tenho excesso de demanda, eu já sei que essa questão é falsa. Viu? Matou rapidinho, sem precisar fazer cálculo. Mas, como nós estamos na disciplina, também como eu sou fuleiro, a gente vai fazer o cálculo naturalmente. Mas é legal para ter todo conhecimento, né? Então, como é que eu vou fazer isso? Ora, é assim. Você vai pegar aqui, ao preço igual a 6, basta pegar a minha função de demanda. A minha função de demanda, eu já sei que é QD igual a 300 menos 30 vezes o preço. Eu já sei que o preço aqui é 6. Então, QD é igual a 300 menos 180. Quanto é que dá 300 menos 180? 120, não é? Então eu já sei que, deixa eu colocar com outra coisa. Agora, vocês quando tiraram os seus alunos, vocês só tinham verde, vermelho, verde, né, e azul, preto, né? Agora eu tenho violeta de médio. Então, ao preço de 6, eu vejo, onde é que o senhor comprou esse dá? Perfeito na Amazônia. Aí tem violeta, tem laranja, é chique, cara. Agora tem que diversificar de vez em quando, né? Então aqui tá. Quanto é que tá essa porra? Tá 120. Beleza. Muito bem. Agora, isso já mostra o quê? Que a oferta vai ser menor. Então, a quantidade ofertada aqui, o nosso QO, vai ser 10P, ou seja, 10 vezes 6 menos mais 20, não é? 10 vezes 6 é 60, 60
Mais 20 dá quanto? Não, pera lá. É 10p. Tá certo, né? 10p é 60. E 20 dá quanto? Dá 80, não é? QO é igual a 80. Ele disse aqui que eu daria 50, não é? Deu certinho no gráfico? Deu. Então, na verdade, nós temos um excesso de demanda de 60 unidades, não é? Que é o que a gente está notando aqui. Esse excesso de demanda aqui em 60 unidades está mostrando para a gente o quê? Que 60 não é 50, ou 80 não é 50. Esse excesso de oferta está tendo excesso de oferta? Não, né? Na verdade, o que nós temos é um excesso de demanda em 60 unidades. Então, logo, isso aqui está falso. O que é interessante, né? Você só de bater o olho nos... Se você resolveu a primeira, já viu que realmente é verdadeiro, tu já sabes que a terceira é falsa. Né? Porque se eu tenho um excesso, eu não vou ter excesso de oferta se o preço estiver abaixo do preço de mercado. Se eu digo que o preço de mercado é 7, sempre que o preço for menor do que o preço de mercado, a gente vai ter excesso de demanda e não excesso de oferta. Aí no final das contas você conseguiria ver por intuição que a 3 é falsa, mas teria que calcular a primeira e a segunda. Bom, ficou legal essa parte? Tranquilo. Então, vamos aqui para as questões. Se eu já sei que a 3 é falsa, eu vou anular todas as que tem 3. Eu já desconsideraria a letra B, a letra D e a letra E. Qual que sobraria aqui? Já sei que a 1 e a 2 são verdadeiras. Então, é a letra C. Né? Então, C seria aqui a nossa questão correta. Beleza, né? E agora, vamos aqui para a nossa terceira. Deixa eu ver que horas são. Nossa, vai dar 9 horas, né? Nossa, nada, né? Tem que mudar aqui. Eu vou fazer o seguinte, depois eu vou colocar esse vídeo para o YouTube para vocês, tá? E aí eu passo o link para colocar aí no grupo, tá bom? Aí vocês já podem ver, rever quantas vezes quiser. Acho que no ano passado eu dei aula aqui da turma de microcomputadores. Aí de manhã aqui é a facete, né? Na facete. Aí eu pensei assim, se eu deixasse ele lá, vocês ficavam para ter de mutação, o pessoal, o que é isso? Como assim? Que negócio é esse? Você viu o pessoal da economia que fica inventando moda? Vai? Vamos lá. Olha só.
questão aqui, ela é uma questão bem interessante. Ela considera o seguinte, olha só, é a questão 25 do Renato 2012. A gente fica pensando assim, onde é que eu estava em 2012, né? Em 2012 eu estava tentando defender minha tese de doutorado. Aí eu lembro que na época eu fui sair do banheiro, eu caí e eu quebrei o tornozelo. Aí eu fiquei 6 meses de licença médica. Tive que botar uma placa e 3 parafusos no meu tornozelo esquerdo. Aí eu falei isso para o orientador, aí eu falei que eu lá no meio. Eu quero você aqui, ele respondeu assim, mostrei o laudo médico, quero você aqui no dia tal, hora tal, para defender sua tese. Tá bom. Eu cheguei lá de cadeira de rodas, assim. Eu defendi de cadeira de rodas. Foi quase o professor Xavier. Acabou. Mas aí, não vou contar com mais detalhes, porque eu não posso contar de volta, né? Senão o cara enrolando, você não queria bater aqui. Eu não tinha um sábado, né? Eu tinha um professor aqui. Então, quando precisar da sala de justiça, olha só, após analisar o mercado, o empresário deseja contratar uma consultoria para entender o comportamento da demanda para o seu produto. E aí o consultor contratado responde que uma variação no preço produz 2 efeitos. O efeito substituição e o efeito renda, que a gente já conhece bem. Então, o efeito resultante depende do tipo de bem e pode ser analisado pela equação de instância. Ou seja, aqui eu vou ter ΔXT em função de P que vai ser igual ao ΔXS em função de P menos ΔX M em função de M, esse M aqui não existe. ΔX em função de M vezes X. Aqui vale a pena deixar claro quem é quem aqui. Tá? Então, vamos colocar aqui. Ó, tem outra cor aqui já. Agora tem um laranja. Tá vendo? Tiver. Então, esse daqui ó, é o nosso efeito substituição. Que é esse ΔXS em função de ΔP. Ou a derivada. Então, esse daqui, ó, é o meu efeito renda. Ou seja, a variação da demanda causada pelo conjunto da variação da renda. Eu acho aqui que vale a pena a gente relembrar algumas coisas. Quando os preços, a renda altera de cara, para a gente, a percepção do consumidor é imediata. Se a renda aumenta, ele tem mais possibilidade de comprar todos os bens que está à disposição dele. Se a renda diminui, ele vai ter menos possibilidade de consumir todas as mercadorias que estão à disposição dele. Agora, quando altera o preço de um bem, ceteris paribus, mantido o preço de todos os outros bens como constantes, aí nós temos uma coisa interessante. Por quê? O consumidor, a resposta dele não é tão simples quanto a gente imagina. Por quê?
consumidor, por um lado, ele vai ter um poder de compra reduzido quando o preço aumenta, isso é verdade. Mas reparem que quando isso acontece, ele procura compensar a redução possível da demanda de um bem com outros. Ou seja, ele pode substituir o mais caro pelo mais barato, ele pode deixar de fazer algumas atividades que ficaram mais caras para fazer mais das outras, que estão com o mesmo preço. Então, parte da variação total do vamos dizer o seguinte, em termos numéricos, vamos dizer que de repente o preço aumentou em 10% de um determinado produto e a demanda por esse produto caiu 10%. Parte desses 10% que caiu da demanda foi devido à perda do poder aquisitivo que ele teve. Isso a gente vai chamar de efeito renda. A outra parte desses 10% foi devido ao quê? A comparação dos preços relativos, dele poder abrir mão de comprar aquele que está mais caro, parte disso, para comprar mais do que está mais barato. E assim por diante. Então, em parte, a reação dele, essa queda dos 10%, foi devido ao efeito de substituição. Estão percebendo? É por isso que quando a gente estuda isso em introdução a micro, ou em micro 1, isso fica muito confuso no início. Porque fala, manteve o preço, manteve o poder aquisitivo como constante, para analisar o efeito de substituição. Deixa o poder aquisitivo variar agora para analisar o efeito renda. Né? Mas hoje em dia, quando a gente já estudou micro e tudo, a gente já consegue perceber que parte da variação da demanda quando os preços alteram é devido ao efeito de substituição e a outra parte é devido ao efeito renda. Então, se eu digo que a demanda caiu 5%, parte dessa queda de 5% foi devido ao efeito de substituição, a outra parte devido ao efeito renda. Ficou legal essa parte? Tranquilo? Então, tendo isso em mente, isso significa isso. Aqui você tem o efeito da variação total da demanda por conta da variação do preço. Isso é devido ao quê? Ao efeito de substituição e, em parte, ao efeito renda. Então, se eu digo, por exemplo, que a demanda caiu 5%, se eu digo que desses 5% que caíram, 2% desses 5% foi devido ao efeito de substituição, os outros 3% restantes foi devido ao efeito renda. Bom? Beleza. Então, sabendo interpretar a partir daqui, aí ele coloca aqui, na letra A, se, vou até colocar aqui, ó, A, ele está dizendo que se delta xt em função de delta p é maior do que zero, isso não quer dizer que o bem é normal. Aí o que vocês acham? É verdadeiro ou é falso? O que vocês me dizem? Essa questão, ela é interessante. Ela não deu no número, ela só deu a equação, né? Então, é uma questão de interpretação de função. Então, você tem que bater o olho na função e perceber o seguinte, olha, se a variação total da demanda é positiva, isso quer dizer que é um bem, você está trabalhando com um bem normal? Primeiro, basta lembrar do quê? Vocês lembram o que é um bem normal? Nessas horas o conceito tem que vir na mente. Então, vamos relembrar o que é um bem normal. Um bem normal é aquele bem que a demanda aumenta quando a renda aumenta. Ou seja, se a renda aumentar, a demanda por esse bem aumentar,
esse bem é um bem normal. Se a renda aumentar e a demanda por esse bem diminuir, é um bem inferior. Beleza? Só pelo conceito, você já sabe que essa questão aqui, ela é falsa. Por quê? Porque para eu saber se um bem é normal, eu tenho que relacionar a demanda com a renda. E a variação total na demanda, ela depende do efeito de substituição e depende do efeito renda. Então eu só consigo detectar se um bem é normal ou não aqui, ó, por esse termo. E o aumento da variação total da demanda não necessariamente pode ser devido somente ao defeito renda. Pode ser que de repente os preços estejam mais batendo diminuídos e a renda permanecendo a mesma. A variação da demanda vai aumentar se isso acontecer, não é? Mas ainda assim não tem como detectar se isso daí vai ser um bem normal ou se vai ser um bem inferior. Ficou legal essa parte? Ficou bacana? Beleza. Vamos para a letra B. Na letra B, ele coloca o seguinte: se ΔX S, que é o efeito de substituição, se o efeito de substituição ele é negativo, ele está perguntando então se nós vamos ter aqui um bem de Giffen. E aí, verdadeiro ou falso? Vamos pensar no seguinte: vocês lembram o que é um bem de Giffen? É alguma coisa que mesmo o preço, a oferta, alguma coisa aumentando, a demanda continua aumentando. É nesse sentido mesmo. Ela trabalha um bem normal. É isso? Não. Ela vai, na verdade, ela vai contra a lei da demanda. Porque se na lei da demanda ela fala que o aumento do preço diminui a quantidade demandada. No bem de Giffen, ele tem uma demanda ampliada, um aumento da demanda, mesmo quando aumenta o preço. Então, ou seja, se eu estou mexendo com demanda e a relação entre preço e quantidade é uma relação direta, esse bem não é explicado pela lei da demanda. Ele, na verdade, ele é um bem de Giffen. E a gente realmente, de fato, acaba percebendo se um bem é de Giffen ou não pelo efeito de substituição. Só que acaba acontecendo dentro do bem. Por quê? Não tem a variação do preço do bem e o impacto da vida. Mas só que, repare o seguinte, a variação é menor do que zero, né? Ou seja, estou mostrando que o efeito, se eu estou dizendo que o efeito de substituição está diminuindo, o valor aqui dessa derivada aqui, dessa variação da reta, se esse valor está diminuindo, eu estou dizendo que ele é um bem de Giffen. Não, né? Por que não? Porque o bem de Giffen tem relação direta com o preço. Relação direta com o preço, ou seja, se o efeito de substituição está sendo negativo, quer dizer que eu estou abrindo mão do mais caro para comprar o mais barato. Não o inverso. Se o essa derivada fosse positivo, eu estaria abrindo mão do mais barato para comprar o mais caro. Que é uma característica do bem de Giffen. Isso é. Eu quero saber disso sobre rendimento, Não, você pode considerar a religião é um bem de Giffen na pandemia. tipo isso. É tipo isso. Né? Muitas vezes no jogo As pessoas geralmente estão com o pessoal do carro. aí as pessoas continuaram comprando. Né? Ou seja, a demanda aumentou com tudo. Não demanda por oxigênio que teve na época.
a demanda por máscara no início da primeira onda, né? Então, nesse caso, naquela situação ali, elas eram bens de Giffen. Foram considerados como bens de Giffen. Bens de Giffen, ele depende muito da situação que você está tratando. Então, se de repente o preço do bem que você está acostumado, ele fica mais caro, e de repente você tem um baque, pode ser que você esteja demandando menos do bem que... porque o caminho também é inverso. Diminuiu o preço, diminuiu a quantidade demandada, né? Você tem relação direta com o preço do bem de Giffen. Por isso que a gente costuma atribuir os bens de Giffen a bens inferiores, porque se diminui a renda, diminui a demanda, aumenta a renda e diminui a demanda por ele, não é? Nesse caso, diminuiu o preço, diminuiu a quantidade demandada. Aí fica mais fácil a gente entender a dinâmica dos bens de Giffen. Então, como eles têm relação direta, do ponto de vista do efeito de substituição, então a gente vai dizer que essa relação aqui ela é falsa. Ficou bacana essa parte? Tranquilo, né? Bem de Giffen é um negócio assim que é bem interessante. Mas assim, é mais fácil de entender os bens de Giffen quando a gente pega o gráfico do equilíbrio do consumidor e vai fazendo ali os tipos, o deslocamento. Aí fica mais difícil. Vai mostrar no capítulo 5, eu acho, capítulo 5 ou capítulo 6 do VAR. É aquele que trata de demanda. Aí ele mexe ali e mostra os bens de Giffen na prática, né? Aí ele coloca o seguinte: C. Aí ele coloca assim: se delta x M é menor do que zero, e o efeito de substituição é maior do que o efeito renda em módulo, então o bem é de Giffen. É falso. Porque não necessariamente, né? Porque o que caracteriza o bem de Giffen é a relação que tem com o preço. Então, de nada adianta que eu dizer que eu tenho um bem inferior e que o efeito de substituição é maior do que o efeito renda em módulo, sendo que o que determina se o bem é de Giffen ou não é o sentido do efeito de substituição. Então, se eu estou trabalhando com o efeito de substituição em módulo, eu só estou me preocupando com o quê? Com a magnitude do impacto, não com o sentido dele. Exatamente. E para saber se o bem é de Giffen, eu preciso saber do sentido da variação. Ficou legal essa parte? Então você repara que às vezes a gente vai colocando que é verdadeiro ou falso, mas por questão de lógica, né? Eu vou colocar aqui. Agora D. Na D, ele fala o seguinte, olha só. X, M, e aí ele vai colocar maior do que zero. Ou seja, ele coloca o sentido aqui do delta, do efeito de substituição, do delta M, né? Esse aqui é o que? Efeito de substituição não é efeito renda. É o efeito renda, não é? E ele está dizendo que é um efeito renda maior do que zero, não é? Se esse efeito renda é maior do que zero, então ela vai no sentido direto, não é? O efeito renda positivo mostra o quê? Que o bem é normal, que o bem é inferior. Que o bem é normal. Aumentou a renda, aumentou a demanda pelo bem. Então ele está dizendo isso aqui. Beleza, né? Agora
vamos ler o restante. Ele fala aqui, e o efeito de substituição é maior do que o efeito renda em módulo. Então, o bem é inferior. Está errado duas vezes, não é? Por que a gente pode dizer que isso aqui é falso? Primeiro, se o efeito está em módulo, eu não tenho como saber o sentido da variação. E para detectar se um bem é normal ou um bem é inferior, eu tenho que saber o sentido. Se é maior do que zero ou se é menor do que zero. Se é positivo ou se é negativo. Se ele é maior do que segundo ponto, se ele está dizendo logo no início que ele é maior do que zero, o efeito renda, então já está mostrando que eu estou trabalhando com o bem normal. Tá bom? Então, a lição que fica aqui é que você pode ter um bem que é de Giffen e inferior ao mesmo tempo. Ou dependendo dos números ali, da situação, pode até ter um bem que atenda pela lei da demanda e seja um bem inferior. Eu só vou saber se o bem é atendido pela lei da demanda, seja um bem de Giffen, pelo sentido do efeito substituição. Eu só vou saber se o bem é normal ou inferior pelo sentido do efeito renda. Então, essas duas coisas aqui, elas não estão coladas uma com a outra. Um bem de Giffen, usualmente, é um bem inferior, mas nem todo bem inferior é um bem de Giffen. Ficou legal essa parte? Então, por aqui você matou a questão. Agora, ele coloca o seguinte, na letra E. Letra E coloca a mesma coisa, ó. Delta X sobre delta E maior do que zero. Aí ele fala o seguinte, ó. Se delta X em função de delta M é maior do que zero, então o bem é normal. Verdadeiro. Então a alternativa correta aqui é a letra E. Ficou bacana? E aí, pessoal, eu acho que talvez seja bom de parar por aqui, né? Porque em Manaus são que horas aqui? Em Manaus são 9 horas e 13 minutos. Então, para quem vai de ônibus para casa, né? É bom a gente já ir se preparando. Tudo bem? Para a gente finalizar aqui. E aí, mas assim, me contem, ajudou? Deu para dar uma boa relembrada nessa parte? Tá? Eu vou ter 2 aulas com vocês. A gente pode continuar essas questões quando for minha segunda aula. Tudo bem? Porque aí eu tenho que falar com vocês ainda sobre demanda baixaria, sobre uma Cobb Douglas mais completa, trabalhar com elasticidade e com monopólio. Então a gente pode fazer isso na próxima aula, mas assim, eu preciso saber se vocês estão se vocês gostaram, se vocês gostaram da metodologia, do ritmo, da velocidade, da explicação, se está confortável para vocês assim. Tá legal? Vocês sabem, por que o professor fica perguntando tanta coisa assim? Porque eu sou um homem inseguro. Tá? Então eu preciso perguntar para saber se vocês estão muito bem. Tá bom? Então eu vou colocar de hoje à noite para amanhã de manhã essa parte aqui para vocês. Tá? Esse vídeo aí ele vai ser colocado no YouTube e depois no grupo para vocês assistirem. Tá bom? Então, no canal? É o Salomapá. Salomapá. Salomapá? O meu irmão que deu esse nome pro meu canal ainda quando era adolescente, aí, jovem Salomão.
Aí eu resolvi deixar, em homenagem ao meu irmão. Então, procura lá Salva Mambala no YouTube lá. Eu vou colocar esse vídeo de acesso aberto. Então, posso colocar de acesso aberto? Beleza. Então eu coloco para acesso aberto para vocês. Então, curte, compartilha, joinha aí e tal. Esses negócios todos aí de youtuber aí. Tá bom? Abração para vocês. A gente se encontra na próxima aula. Tchau, tchau.